Olá, personas! Eu sou a Tami, bem-vindos ao TamiY. Eu estou aqui bem animada porque o Milagre da Manhã está me deixando animada. Espero que eu permaneça animada com o tempo. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer o vídeo de Milagre da Manhã. Mas hoje o vídeo não é sobre o Milagre da Manhã, é sobre Mapa dos Dias. Eu já fiz vlogs com spoilers que vai daqui a pouquinho aí pra vocês. E vocês vão ver o que eu fui achando da leitura. Mas agora eu vou falar um pouco sem spoilers, tanto pra quem nunca leu a série, quanto pra quem já leu até o Biblioteca de Almas e tá curioso pra saber o que aconteceu nesse livro, o que o Wrenson Riggs fez, e a gente vai falar sobre isso. Bom, em primeiro lugar, pra quem nunca leu a série é sobre um garoto que ele descobre todo mundo de pessoas peculiares, que são pessoas e principalmente crianças que têm meio que habilidade, sabe? Ele tem a habilidade de ver um monstro chamado Etéreo, que para todas as outras pessoas ele é invisível. Daí ele descobre todo esse mundo, e esse mundo era o mundo do avô dele, é a partir disso que ele descobre também, e tudo mais. E nesse livro aqui, esse livro aqui é o quarto dessa série. Esse livro aqui é da editora Intrínseca. A tradução é do Gil Alonso e do Ulisses Teixeira. O ano original que foi escrito foi em 2018 e o ano que foi trazido aqui pro Brasil foi 2018 também. Então vamos esperar que o próximo livro dessa série também venha pro Brasil rápido assim que lançar, porque eu estou querendo muito. Já adianto que foi um livro 5 estrelas. Eu tava em dúvida sobre ser um livro 5 estrelas, porque os outros não foram 5 estrelas, justamente por algumas questões. Por exemplo, não tem romance, tem muita descrição, e eu tenho sério problema com esse tipo de livro, e eu comecei a pensar, cara, esse tipo de livro não é pra mim. Eu gosto muito da história, eu gosto de acompanhar, exatamente por isso que eu estou lendo esse livro e li esse livro, mas eu sempre fui com a mentalidade de que nunca esse livro seria um 5 estrelas pra mim, mas esse foi por várias razões, porque aqui a gente descobre mais sobre os sentimentos dos personagens, os sentimentos do Jacob sobre o avô dele, Abe, que é um avô que morreu lá no primeiro livro, já lá no comecinho, tá, gente? E ele descobre mais sobre esse avô, o que esse avô fazia no mundo peculiar, segredos que ele escondia de todo mundo, amigos que ele escondia, outros peculiares que eram amigos dele, pessoas que ele ajudava. E a gente descobre mais sobre o mundo peculiar nos Estados Unidos, porque até então a outra série a gente sabia mais sobre Londres, sobre a Europa. E aqui a gente tá sabendo mais sobre como tá o mundo peculiar nos Estados Unidos e o que eles estão fazendo para reconstruir o mundo peculiar da Europa, né? Lá o Recanto do Demônio, depois de tudo que aconteceu no resto da série. E é mais ou menos isso que acontece, eles descobrem pessoas novas, eles vão em uma aventura, todas as crianças. Uma aventura, digamos que independente, por causa de algumas coisas que o Jacob descobre do avô. E a gente vai descobrir novas pessoas, novas fendas, pessoas não muito boas, pessoas muito legais. E foi mais ou menos isso que eu gostei muito nesse livro. Ai, gente, nossa, eu tô cansada. Cansada de falar, meu Deus. E foi esse meu ponto de vista, sem spoiler, do que eu achei do livro, quais foram os pensamentos que eu tive. E agora fiquem aí com o vlog, gente. Eu sei que essa introdução deve ter ficado gigantesca, mas eu sei que vocês me perdoam, eu também perdoo vocês. Eu sei que vocês também gostam de vídeo grande, que vocês vão assistir todo o vídeo meu até o final, porque eu sei que vocês gostam de ouvir minha voz, tá bom? Então fiquem aí com o vlog. Bom, gente, eu estou lendo o Mapa dos Dias. Aqui está a jacket. E, meu Deus, como tá bom esse livro. Eu tô querendo, tipo, ler o tempo todo. Eu estou na página 71. O Jacob, agora eu vou falar spoilers, como vocês já sabem. O Jacob, ele acabou de contar pros pais dele, pros pais não, né, pro pai dele sobre as crianças, né, porque elas foram até ele descobriu que a fenda temporal, ela meio que deu
um looping, ela meio que reiniciou o relógio biológico deles, então eles não envelhecem mais aqui no mundo do Jacob, então eles estão no mundo atual e não mais em uma fenda. E aí, só que os pais do Jacob, eles tinham que saber, né? Porque eles estão na casa do Jacob. Então, eles começaram, os pais dele, tios que estavam aqui, ficaram loucos, tipo, surtados. Eles colocaram o pó lá da mãe poeira, que eu ainda acho muito estranho aquele pó da mãe poeira, porque, tipo, ela tira do corpo dela, o corpo dela é o pó. Então, a cada vez que ela usa, ela perde parte do corpo dela. É, tipo, surreal, assim, eu acho. E eles usaram nos pais do Jacob. E agora que eles acordaram, ele tentou contar. E aí tá nessas, né? Tá tenso. E eu tô achando super divertida essa parte, eles meio que tentando viver ali na normalidade, no mundo normal. Eu tô achando muito legal isso. Eu sinceramente tô achando esse clima assim mais... menos de fantasia, mais tipo de convivência deles. E tá tendo até um romancezinho aqui entre o Jacob e a Emma. Tá tendo até um romancezinho bem legal aqui. Eles estão até mostrando muitas cenas deles juntos, o que eu sentia falta nos outros, porque era uma coisa que eu gostava muito. Então eu tô gostando muito disso aqui. E nessa parte, então, tipo, tá me dando vontade de ler, sabe? Tipo, hoje, inclusive, eu tava sentindo vontade de ler, em vez de, sei lá, assistir um vídeo no YouTube, em vez de fazer qualquer outra coisa, eu queria ler esse livro. E eu acho que isso é muito importante pra mim como leitora, eu ter vontade de ler em detrimento de fazer qualquer outra coisa, sendo coisas que, tipo, me viciam muito, como assistir vídeo no YouTube. Então eu tô gostando muito, muito, muito. Até marquei uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Aqui. Que alguns peculiares lunáticos, né, pensam isso, que hoje em dia as pessoas estão mais toleráveis e que se eles contarem para essas pessoas quem eles são, essas pessoas vão aceitar eles. E na verdade, né, não é bem isso, porque por mais que a gente seja tolerável, eu achei essa coisa interessante, tipo, mais tolerável, eu penso, tipo, no movimento negro, no movimento LGBT, esse tipo de coisa, mas ainda assim é difícil. E ainda uma coisa mais estranha, que são os peculiares, com poderes especiais, uma coisa muito fora do nosso comum, é mais difícil ser tolerável quanto a isso. Então eu achei super interessante essa colocação. E fico me perguntando, tipo, cara, eles pensam que a gente é tolerável, mas na verdade a gente não é tão tolerável assim. Enfim, tô gostando bastante. Depois eu venho aqui falar mais do que eu achei pra vocês, se mudar o cenário, se acontecer alguma coisa diferente e tudo mais. Tá bom, mas já adianto que tá sendo uma leitura maravilhosa, show. Bom, gente, eu não sei nem se eu tô apresentável, né, pra aparecer no vlog, porque eu tô aqui no meio das cobertas, mas eu tenho que falar sobre Mapa dos Dias, né, que eu tenho esquecido de falar aqui pra vocês o que tá acontecendo com o livro. Bom, eu estou em uma página chamada capítulo 15, página 338. O que está acontecendo no livro? O Jacob, ele descobriu coisas sobre o avô dele, descobriu um bunker que ele tinha na casa dele, lá embaixo do chão, onde ele tinha registros, tinha coisa de atividades que ele fazia independentemente na América, porque parece que a América é um lugar diferente para o mundo peculiar. Na América as coisas são diferentes, não tem Brines, e o avô do Jacob, ele estava resgatando peculiares que precisavam de ajuda e tudo mais, então ele sempre tinha isso, ia de fenda em fenda, então o avô do Jacob fazia tudo isso, e junto com um amigo dele chamado H, e aí aqui o Jacob, ele encontra esse H, e aí esse H fala que ele tem que passar em um teste, primeiro entregando um pacote para uma pessoa, só que ele fala em enigmas, assim, sabe? Então, primeiro eles foram para uma fenda, lá em um lugar em um mapa totalmente diferente, com figuras e tal, que o H deu pro Jacob. Eles foram,
Nessa missão só tá o Jacob, a Emma, a Browning e o Enoch e o Millard. E tirando, e os outros não estão nessa missão, porque os outros não quiseram ir, porque ia totalmente contra a senhorita Peregrine, porque ela tinha dado outras atividades para reconstruir o Recanto do Demônio. Então, reconstruir um mundo peculiar, né, lá na Europa. Então, eles não queriam isso, eles queriam realmente ir para uma missão e tal. E foi isso que eles estavam fazendo. Foram para essa fenda, entregaram o pacote. De lá eles foram para outra fenda, que nessa fenda que eles foram, o pacote era um pacote de biscoitos. Lá eles conheceram o Paul, que é um menino negro. Esse menino, eles ajudaram ele a ir para outra fenda. Só que indo para essa outra fenda, teve uma parte muito legal, que esse menino, o Paul, eles tiveram que ir para uma fenda dos fundos, porque na parte da frente, para ir pro presente, né, nessa fenda, eles não estavam conseguindo ir, porque tinham peculiares lá, malvados, né, peculiares que estavam querendo ser bonzinhos, né, e estavam perseguindo eles. Então eles foram para uma saída que ia para uma fenda de 1930 e pouco, não, 1960 e poucos. Que aí, nessa fenda, o que acontece? Era a época de escravidão. E o Paul, ele é negro. Então, eles meio que estavam se recusando a entrar em qualquer lugar. Porque o Paul não podia fazer nada ali, sabe? Porque senão ia questionar o que um negro estava fazendo. Eu achei muito engraçada essa pauta que eles colocaram aqui. Inclusive, muitos personagens são negros. Era uma coisa que eu não percebia, assim, tão intrínseco nos outros livros, mas aqui tá abordando muitos mais personagens negros aparecendo, fora esse menino, que aí entrou em pauta a questão da escravidão e de ele ter todo esse negócio com preconceito. E aí logo depois eles vão pra essa fenda, e aí eles vão pra uma fenda onde só tem sensitivos que sentem onde estão as coisas, algo do tipo. E aí logo depois que eles vão pra essa fenda, eles entregam um pacote pra uma das pessoas dessa fenda, né, pra senhora lá que cuida, que na verdade eu acho que são semi-imbrines que eles falam, né, não são imbrines mesmo. E aí de lá eles finalmente conseguem a missão que eles realmente querem, que é salvar um peculiar. Então eles descobrem que eles têm que salvar um peculiar em uma escola do presente, né, no caso, não mais de fendas passadas. Então eles voltam pro presente e tudo. E aí eu tô bem quase nessa parte, assim, eles vão pra escola disfarçados de alunos. Só que aí lá tem uma história lá naquela escola que teve uma menina que ela tava no banheiro, tipo, teve um apagão na escola. Lá no banheiro onde que ela tava teve um clarão. Lá tinha partes queimadas, só que não tinha nada destruído. Então não foi uma bomba, assim, não foi uma explosão e tudo mais. Só que aí ninguém sabe dela, essa menina fugiu. E aí eles estão querendo saber dela. E aí eles tentam perguntar ali pras pessoas de lá e tal. Só que aí lá tem um cara metido a inspetor, né, que eles falam, que fica fazendo perguntas, perseguindo eles, né. E aí eles não gostam e tudo. Eles acabam fugindo de lá. E eles tinham se separado quando eles entraram lá na escola, pra não serem vistos juntos, porque um grupo muito grande pode chamar muita atenção. E o Millard, ele é invisível, então ele tava usando essa coisa pra ficar invisível mesmo. E eu achei muito legal essa parte, porque quando o Millard já aparece, ele fala que ele conversou com uma menina. Tipo, mas ele é invisível. Só que aí ele tinha combinado de se encontrar com essa menina. Eles vão em uma lanchonete com essa menina. E aí eles descobrem que essa menina é cega, e por isso que ele fez isso. O Enoch até ficou falando: Millard, seu safadinho. Mano, foi muito engraçado essa parte, sério mesmo. Mano, eu quase morro quando eu descobri que ela é cega. Só que aí ela, como ela era amiga dessa menina que fez tudo isso, né, que provocou esse apagão e que gera
pensamentos nas pessoas, né, dúvidas, as pessoas acham que ela é meio estranha. Como ela era amiga, ela sabia que essa amiga dela tinha meio que poderes, digamos, né, uma peculiaridade. Então ela tava preparada pra saber a peculiaridade deles. O Millard, ele tá apaixonado por essa menina. Inclusive a última frase que eu li foi ele falando que tava apaixonado, não diretamente pra ela, mas enfim. Aí quando ele foi contar que ele era invisível, ela já falou que ele era invisível, porque ela ainda conseguia ver um pouquinho, então ela sabia que não tinha ninguém ali quando ela conversava com ele. E foi muito engraçado, porque tipo, primeiro a gente achou totalmente estranho uma menina ter conversado com o Millard, sendo que ele é invisível. Logo depois a gente entendeu porque o Millard conversou com ela, né, porque ela era cega, então ela não podia saber que ele era invisível. E logo depois a gente descobre de novo que ela sabia realmente que ele era invisível. Mano, foi muito, muito, muito bom. Eu achei muito bem sacado isso do Millard ser invisível e de ele conseguir falar com pessoas cegas, sabe? Nossa, mano, eu achei tão sensacional, sério mesmo. Eu fiquei tipo, mano, que mente genial é a desse homem. Enfim, durante esse meio tempo tem uma coisa que eu também queria falar que eu achei bem legal e bem, assim, tensa, que é o Jacob e a Emma não estarem mais juntos. Por quê, né? Porque a Emma, ela se sente sempre sensibilizada quando qualquer pessoa fala do Abe, né? Do avô do Jacob, né? Porque ela teve um passado com ele, papapá. E então, tipo assim, meu Deus, sabe? Então o Jacob, ele tá se sentindo mal porque ele queria que todo mundo amasse ele como amava o avô dele. Ele queria ser especial como o avô dele foi. Então ele sente um pouco de ciúmes do avô dele, principalmente porque a Emma, que é a menina que ele gosta, tá se sentindo assim por causa do avô dele. Inclusive ela, acho que não foi no presente, foi na fenda de 1960 e poucos. Ela ligou pro Abe por um orelhão, eu acho, por uma cabine telefônica. Ela ligou pro Abe falando que amava ele. E aí o Enoch ouviu, contou pro Jacob, aí o Jacob ficou putaço. E ele sempre acha que ele talvez seja especial por causa do avô dele, ou talvez ela só esteja com ele porque talvez ele quebre o galho por ser parecido com o avô, né, por ele ser neto. Então eu achei essa parte muito tensa, mas eu confesso que o casal, Emma e Jacob, acho muito legal as questões que eles têm juntos, sabe? Eles não brigam. Por mais que eu tenha achado um pouco infantil o Jacob ter brigado com ela por causa do avô dele, ainda dá pra entender um pouco ele, ainda dá pra se colocar um pouquinho no lugar dele, porque também não é só a questão da Emma, é a questão, tipo, de todo mundo espera muito dele por ele ser neto, né, do Abe. Ele vai sempre ser lembrado por ser o neto do Abe, não por ser o Jacob, sabe? Então tem toda essa questão também, além de ele também sentir saudade do avô, ele gostava mais do avô do que do próprio pai dele, então tem muito essa questão. Mas fiquei com dó da Emma, dá pra entender que ela, tipo, amava ele por anos e anos e anos, esperando que ele voltasse. E aí apareceu o Jacob, mas também não dá pra saber o que ela tá sentindo, né? Se ela realmente tá com o Jacob porque ele é o Jacob ou porque ele é o neto do Abe. Então, muita loucura, eu mesma penso muito sobre isso, mas eu ainda acho que, tipo, eles ainda são compreensivos demais, ainda se entendem demais e é uma relação até saudável, considerando todos os fatores. Mas enfim, era isso que eu queria falar sobre a parte que eu tô. Eu tô na página 338 e tem 450 páginas, se não me engano. Eu vou dar aqui uma olhada. 443 páginas, então falta quase 100 páginas, né? Só menos de 110 páginas pra eu ler. Então assim que eu terminar eu venho falar pra vocês o que eu achei da conclusão. Achei muito legal até agora. Não sei se eu esqueci de alguma coisa falar pra vocês. Se eu esqueci, eu falo pra vocês depois, sem nenhum problema. Eu pretendo ler essas 100 páginas numa tacada só. Então logo depois que eu terminar de ler, eu já venho aqui falar tudo que eu tô achando e tudo mais. Hello! Estou aqui porque ontem mesmo eu terminei de ler Mapa dos Dias. Aqui já o livro mesmo,
sem a jacket. Olha, gente, o livrinho dentro. É coisa linda. Mas enfim, eu vou ter que devolver, inclusive. Mas o que eu posso dizer deste livrinho aqui, chamado Mapa dos Dias, não é mesmo? Eu terminei na parte em que a Lily tava levando eles pra conhecer a Noor, que é a menina que manipula a luz, que é aquela menina peculiar que eles estavam procurando para levar para uma fenda, que é a fenda 10.044. E aí eles foram, encontraram a Noor, eles conversaram com ela. Eu confesso que nessa parte eu tava desconfiando um pouco da Noor e da Lily, pensando assim, elas devem ser acólitos disfarçados, justamente porque assim que eles entraram num prédio lá onde a Noor tava, o Jacob, ele recebeu uma ligação do H falando pra abortar a missão e pra voltar pra casa no exato momento. Mas aí o Jacob, teimoso como é que era, pensando, não, a gente já chegou até aqui pra nada e tudo isso. Então ele resolveu ir mesmo, ignorar o H. Eles foram, apareceu um helicóptero lá em cima de uns caras querendo ela, né, a Noor. Eles conseguiram escapar, só que a Bro e ela levou um tiro. Aí eles acabaram sendo pegos lá por um estabelecimento de comida, né, que tinha lá uma mulher, sendo hipnotizados praticamente, não é mesmo? E aí eles entraram lá, acabaram sendo pegos por uma fenda, por peculiares, exatamente, por peculiares, só que peculiares lá do clã de alguma coisa começada com I, que eu esqueci, mas eles foram pegos pelo clã do Léo, que é um peculiar lá, bem bananã. E assim que eles foram pegos, eles foram presos pelo Léo exatamente por crime, por ter pego uma peculiar ali que era pra ser deles, né? Uma peculiar não registrada, como eles dizem. E aí eles foram lá, foram presos pelo Léo. Só que aí eles conseguiram sair, porque a senhorita Peregrine, ela pegou eles de lá e eles tinham ajudado a irmã do Léo lá numa fenda lá de trás. O Jacob teimoso foi procurar o H pra saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá, o H, ele tava quase morto, porque tinham pegado o H e tinham acusado ele e o avô do Jacob de serem assassinos e de terem matado aqueles peculiares e tudo mais. E aí aconteceu uma coisa muito épica, que foi que o etéreo do H comeu os olhos do H e virou um acólito no meio do Jacob e da Noor, que ela tava lá também meio mal. E eu amei essa parte, e aí esse acólito, ele falou lá pra eles, acho que uma coordenada, um lugar, que era pra onde tinham que levar a Noor, se não me engano. E aí foi assim que acabou, com ele e a Noor decidindo o que fazer naquele momento. Eu devo dizer algumas coisas do tipo, eu amo a Noor e foi épico o etéreo ter se transformado em acólito. E eu amei esse final, eu achei muito bom. Eu gostei mais desses livros justamente porque teve mais questões pessoais do Jacob, dele descobrindo sobre ele mesmo, e não tanto pela aventura. Eu acho que a aventura foi um complemento, mas o principal foi a gente entender mais os sentimentos do Jacob sobre o avô dele, o sentimento de todo mundo sobre o avô dele, essas descobertas e essas amizades, essa nova amizade que eles viram junto com a Noor, e toda essa questão mesmo. Foi o que eu mais gostei desse livro, as partes em que o Jacob tava na cabeça dele pensando que ele não era como o avô dele, ou que ele tinha que seguir os passos do avô dele, ou quando ele se sentia mal porque alguém falava que ele não era o Abe. Foram as melhores partes pra mim. Eu acho que foi por isso que eu gostei mais desse livro aqui. Dei 5 estrelas pra ele, ou seja, eu amei o livro. Eu ainda tô triste porque terminou, fiquei com um vaziozinho no coração assim que terminou. Mas enfim, me digam aqui nos comentários o que vocês acham desse livro aqui também, o que vocês acharam. Ele superou minhas expectativas, eu achei que ia ser pior do que os outros, na verdade superou, assim. Eu acho que esse daqui é o meu favorito da série inteira, juro pra vocês. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deem like, se inscrevam no canal e tchau!